18º nome da nossa lista é bem conhecido do público, Rubens Gonçalves Barrichello, nosso Barrica, né? Nascido em 23 de maio de 72 em São Paulo, ele começou desde cedo no kart, né? Se tornando 5 vezes campeão brasileiro entre 81 e 85. E já aos 16 anos ele foi para a Europa, né? Tentar buscar o caminho da Fórmula 1. Foi campeão da Fórmula Ford britânica, né? Foi vice-campeão da Fórmula 3 inglesa em 1991 e em 92 ele correu na Fórmula 3000 Internacional, onde também teve ótimos resultados que abriram portas para ele na Fórmula 1, né, na equipe Jordan. O Rubinho é um cara que ele tem uma história muito vasta na Fórmula 1, né? Ele ficou 19 anos na categoria, foi o brasileiro que mais tempo ficou, né, na Fórmula 1. Ficou de 93 a 2011, então realmente ele daria um capítulo à parte também, né? Assim como outros pilotos. Mas vamos prosseguindo aqui. Bom, ele foi para a Jordan e ficou na Jordan de 93 a 96, né? Teve bons resultados lá, né? Teve aquela corrida em Donington Park, por exemplo, que o Senna ganhou. Ele também era muito bom na chuva, né? Então ele mostrou serviço. Teve também uma panca, né, absurda lá no fim de semana de Imola, né, que realmente levou ele para o hospital. Foi algo também que todo mundo lembra, né, um acidente super plástico lá e brutal, né, como ele mesmo descreve. Mas foi uma passagem muito boa, né, numa equipe pequena, né, que era a Jordan naquela época, uma equipe média pequena, e ele se destacou muito, né? Tanto que se destacou que chamou a atenção do Jack Stewart, que estava montando uma equipe, a Stewart, né, com o nome dele, e chamou o Rubinho para fazer parte da equipe, né? Que ele é um ótimo acertador de carros, um ótimo cara para desenvolver o carro, e foi exatamente isso que ele fez muito bem em seu período de Stewart, né? Foi de 97 a 99. O trabalho dele foi tão bom nessa equipe que chamou a atenção da principal equipe da Fórmula 1, a Ferrari, né? Ferrari que em 2000 contratou o Rubinho, né? Assinou o contrato, e ele teria como companheiro de equipe, claro, Michael Schumacher, o alienígena, né? Que seria difícil a vida dele e a vida de todos os pilotos dessa época, porque o cara era excepcional, né? Era um nível acima de todos. Mas mesmo assim, na Ferrari de 2000 a 2005, o Rubinho teve 9 vitórias lá, né? Quem não se lembra lá da primeira vitória do Rubinho com a Ferrari e a primeira dele em Hockenheim 2000, uma chuva, né? Uma vitória épica. Ele foi a 30 pódios nesse período e foi vice-campeão mundial em 2002 e 2004, né? Que prova o sucesso, né? Realmente só atrás de Michael Schumacher, que, repito, era um cara muito acima da média dentre todos os pilotos daquela época, né? Mas esse período não foi longe de polêmicas para o nosso Barrica, né? No GP da Áustria de 2002, né, teve aquele hoje sim, hoje não, né, um incidente de troca de posições que mudou certos parâmetros na Fórmula 1, né? O Rubinho, ele foi responsável por, vamos dizer assim, mostrar pra gente o que acontecia de ruim nos bastidores, né? E ele realmente mudou certos paradigmas depois disso, né? Bom, com a saída da Ferrari, antes do contrato dele acabar, que era em 2006, saiu em 2005, ele foi para Honda, né, equipe Honda, que não estava muito bem, né, eram os momentos finais da Honda, infelizmente, né, era pós, realmente, quando aconteceu a crise financeira de 2008, a coisa foi feia, a Honda realmente decidiu sair da Fórmula 1, e em 2009 a equipe se transformou em Brown GP. Aí foi o outro pulo do gato da carreira do Rubinho, né? Que ele se viu sem a Honda, né? Tanto ele quanto o Button sem equipe, né? Momentaneamente. Quando o Ross Brown adquiriu a Honda e tornou a Brown GP, eles viveram um sonho, né? Era o melhor carro, era um carro brutal, né? Um carro muito rápido. E tanto o Rubinho quanto o Button conseguiram surfar na onda, tanto que o Button foi campeão, né? Mas eles surfaram na onda desse milagre, né, desse renascimento milagroso da equipe. O Rubinho, em 2009, nesse ano da Brown, terminou o ano em terceiro lugar do campeonato, né, e poderia ter ganhado o campeonato, né, se não fosse alguns detalhes. Indo para o final de carreira, né, na Fórmula 1,
na Williams, o Rubinho ficou em 2010 e 2011, né? Então ele terminou a carreira na Williams, e quando ele terminou a carreira, ele era o piloto com o maior número de GPs disputados da história na época, né? Então ele realmente foi muito longevo, o que prova que ele é um cara muito bom. Tão bom de braço que até hoje ele corre, né, em várias categorias. Correu depois da Fórmula 1 na Indy, né, uma temporada, e depois ele também participou agora com muito sucesso, até hoje, né, da Stock Car, onde ele também foi campeão, né. Então é um cara que tem números absurdos, né. Então o Rubinho ficou na Fórmula 1 de 93 a 2011, 19 anos, foram 326 GPs disputados, 11 vitórias, 68 pódios e 14 poles, né? Então, realmente o cara não é ruim, como parte da empresa bradava naquela época, né? Brincavam com ele, zoavam com ele injustamente, né? O cara é monstro, ele guia muito até hoje, né? Tem uma história riquíssima no automobilismo, fez por merecer. Não é um cara que realmente é fácil de disputar em pista. Vamos lembrar que o companheiro de equipe dele na Ferrari era Michael Schumacher. Era um degrau acima de todos os outros, e talvez se não tivesse Schumacher, com certeza o Rubinho teria ganhado campeonatos mundiais. Isso sem sombra de dúvidas. Ele tem competência para isso, e até hoje, com bastante idade, é um cara muito competitivo, né? Então, esse é o nosso Rubinho Barrichello, o melhor brasileiro pós-Senna. Na minha opinião, acho que na opinião do canal e de muitos aí, né? Realmente é o cara que mais teve momentos de glória pós-Senna, né? Então esse é o Rubinho, o nosso Barrica aí. Bem, em 19º temos o Pedro Paulo Faleiros dos Santos Diniz, né? Filho do empresário, né, fundador do Pão de Açúcar, Abílio Diniz. Ele que nasceu 22 de maio de 1970 em São Paulo, né, iniciou a carreira no kartismo tarde, né, mas ele conseguiu progredir bem, né, ele conseguiu realmente trilhar o caminho das pedras para a Fórmula 1, né. Ele correu em categorias como Fórmula Renault, Fórmula 3 inglesa, Fórmula 3000 também, que dava acesso à Fórmula 1 na época, e apesar de não ter títulos expressivos, ele garantiu um certo destaque pelo desenvolvimento técnico dele e pelo suporte financeiro que ele tinha na época, né? Não há como discordar disso. Então ele iniciou na Fórmula 1 em 95 pela Forte Corse, né? Uma equipe bem fraca, né? Muito pouco competitiva, não tinha como fazer muita coisa nessa equipe, né? Mas apesar da dificuldade, ele chamou a atenção, né, pela dedicação dele, e realmente ele foi bem na equipe, apesar de ser uma equipe muito ruim, né? Depois, em 96, ele foi para a Ligier no seu estágio final, né, infelizmente, mas mesmo assim ele conseguiu seu primeiro ponto na Fórmula 1 no GP da Espanha, né, de 96, desse ano, né? Mostrou uma evolução, né, mesmo com um carro ruim, conseguia terminar corridas, né? Depois, em 97 e 98, ele passou pela Arrows do Tom Walkinshaw, né? Dividiu a equipe com Damon Hill, né, campeão mundial, e não fez feio, né? Realmente ele também conseguiu progredir, apesar do carro não ser tão bom. A Arrows também estava nos seus estágios finais. Por fim, de 99 a 2000, ele foi para a Sauber, né? A Sauber é uma equipe mais sólida, mais profissional, né? Já estava em crescimento na Sauber nessa época, com o apoio da Ferrari, então lá ele teve alguns momentos bons, né? Então ele ficou na Fórmula 1 de 95 a 2000, teve 99 GPs disputados, 10 pontos marcados e o melhor resultado em quinto lugar na Hungria, 97, né? E posteriormente ele agora se dedica ao âmbito ambiental, né? Ele é praticamente um fazendeiro de produtos orgânicos aí, o Pedro Paulo Diniz, né? Que agora está como um empresário, né? Saiu das pistas e foi se tornar um empresário como o pai dele, né? Então esse é Pedro Paulo Diniz.
O 20º nome da nossa lista é o Ricardo Sandro José, né? Nascido em 27 de julho de 68 em São Paulo. Ele começou também tardiamente no automobilismo, mas conseguiu trilhar o caminho da Fórmula 1, indo muito bem na Fórmula 3 inglesa, né? Depois também ele teve uma carreira na Fórmula 3 em 3000 Internacional, onde ele foi vice-campeão, né? Que abriu as portas dele para a Fórmula 1. Ele ficou na Fórmula 1 de 96 a 98, estreou na Footwork, né? Que é um time pequeno, dividiu a equipe com o Jos Verstappen, né? O pai do Max. O ano foi difícil por causa do time, né? Um time bem complicado, bem limitado. Depois ele foi para aquela Lola Mastercard em 97, né? Um carro folclórico da Fórmula 1, né? Que era um carro super limitado, né? Mas o José tentou. E por fim ele foi para a Tyrrell em 98, né? A Tyrrell que também vivia em seus momentos finais. Então o José infelizmente pegou equipes, né, bem limitadas na sua carreira da Fórmula 1, que constituiu de 33 GPs disputados, né, e nenhum ponto marcado. O melhor resultado dele foi um 8º lugar no GP da Alemanha de 1996. Né? Então esse é o Ricardo José, né, também conhecido pela aquela batida monumental em Spa-Francorchamps, que o nosso Barrica até zoa que ele bateu acelerando, né? Então esse é o Ricardo José, um piloto folclórico. Hoje também ele é empreendedor, né? Virou um empresário ligado à moda fitness. Em 21º, Tarso Marx, né? Nasceu em 19 de janeiro de 76 em Curitiba, no Paraná. Começou bem cedo no kart, né? Mostrando-se um verdadeiro talento, né? Ganhou destaque correndo na Fórmula 3 Sul-Americana, onde foi campeão, né? Depois ele participou de provas na Europa e nos Estados Unidos, incluindo Fórmula 3000, né? E abriu as portas para ele na Fórmula 1, só que na Fórmula 1 ele só correu pela equipe Minardi, né? Em 96, 97 e 2001. Né? Ele deu uma pequena pausa na carreira e voltou em 2001. Inicialmente substituiu Giancarlo Fisichella em algumas corridas na Minardi, né? Foi um dos pilotos mais jovens do grid na sua estreia. Em 97 também fez algumas provas pela Minardi. Em 2001 voltou definitivamente para o seu ano derradeiro, onde teve como companheiro de equipe um tal de Fernando Alonso, né? E a Minardi era uma equipe que fechava a grid, né? Não tinha muito o que fazer, então o desempenho de Tarso Marx foi limitado, né? Ele disputou 26 GPs, não marcou pontos e teve como melhor resultado um 9º lugar no GP do Canadá de 2001, né? Depois ele teve uma passagem pela Indy também, pela Champ Car, né? E participou da Stock Car do Brasil, né? Também tem uma empresa de modificação de carro aqui no Brasil, onde se tornou um empreendedor, né? Um empresário. Então esse é o Tarso Marx.